Bom, galera, tivemos mais um episódio do NXT aí, então vamos falar aqui sobre o destaque do show. Eu talvez comece a fazer isso toda semana, sempre trazer aqui falando sobre o destaque de cada show, mas não vai ser o podcast do show, tá? Eu sei que muita gente pede para eu trazer o podcast aqui, mas eu não vou estar fazendo isso, tá? Então, para quem quer ouvir uma análise do show completo, eu sempre indico aí para vocês ouvirem a análise do Jean, né, lá do canal Pro Wrestling News BR, né? O canal dele vai estar na descrição, você vai lá e vê a análise inteira do show, até porque a maioria das coisas que ele fala eu concordo, então vai ser praticamente uma análise parecida com a minha. Mas eu quero falar hoje aqui sobre um destaque muito interessante que é, mais uma vez, envolvendo Finn Balor, né? Porque é o seguinte, a gente tem aí uma coisa que já estava meio que sendo cotada de acontecer, que é esse triângulo amoroso pelo título do NXT, né? Você tem o campeão Adam Cole, você tem o ex-campeão Tommaso Ciampa, que nunca perdeu esse título, e você tem Finn Balor que voltou recentemente ao show do NXT, né? E aí, meio que ficou esse triângulo, por quê? Porque na mesma noite que voltou o Finn Balor pro NXT, voltou o Ciampa também pro NXT. E os dois encararam o Adam Cole campeão do NXT. Então ficava meio que a dúvida, pô, quem vai ser o cara que vai aí então entrar em rivalidade com o Adam Cole, que vai em busca desse título? Inicialmente pensou então que seria realmente o Ciampa, por quê? Porque o Johnny Gargano estava ali em rivalidade com o Finn Balor, mas como o Johnny Gargano lesionou, parece ali então que o NXT meio que vai adiantar as coisas e já colocar o Finn Balor novamente na rota desse cinturão. E aí é que tá, meu amigo, você tá falando aí de Tommaso e Adam Cole, dois caras ali então indo em busca desse título. O Tommaso que foi o deus desse cinturão, foi o cara ali que fez o melhor reinado não só desse título do NXT, mas muitos apontam como o melhor reinado dessa era moderna. Ele foi um heel nato ali, passou por diversos adversários importantes e perdeu o título por causa de lesão. Não fosse uma lesão, ele ainda era o campeão, talvez, não sabemos, talvez. Então agora ele obviamente merece aí uma chance de tentar recuperar esse cinturão contra o Adam Cole. E aí a grande pedra no caminho é esse Finn Balor, que teve uma luta com o Tommaso nesse show e venceu ele com a ajuda do Adam Cole, ajuda entre aspas, né? Só que depois atacou o próprio Adam Cole, mostrando que ele está interessado no título mesmo do NXT, né? O Finn Balor está muito, como que eu posso dizer, twinner nesse seu retorno, né? Ele está interessado nele mesmo, ele não está nem aí se ele vai ter que agir como heel ou como face, ele está interessado em ser campeão e pronto. E minha pergunta é, até em relação ao que foi o desempenho do Finn Balor contra o Matt Riddle no último TakeOver, onde ele simplesmente levou um massacre depois lá, fazendo poucos golpes, fez um finalizador novo que ele está utilizando ultimamente e venceu ali o Matt Riddle. Por conta disso eu pergunto, o Finn Balor ainda tem nível para ser o topo do NXT? Ele ainda tem moral para chegar ali e, tipo, passar à frente, por exemplo, de Adam Cole, passar à frente de Ciampa, passar à frente de Johnny Gargano, o próprio Matt Riddle ali, o Keith Lee? Será que ele tem essa moral para chegar ali e fazer isso? O Pete Dunne? Assim, vamos voltar lá atrás então. O Finn Balor, ele foi sim, durante um período, o principal nome do NXT. Ele foi o cara ali que muita gente começou a assistir NXT por causa dele. Muita gente conheceu o NXT no período dele, né? Houve um período antes do Finn Balor, quando o Finn Balor estava chegando, que teve uma geração muito boa, muito talentosa. Infelizmente o NXT não tinha tantos recursos ainda igual tem hoje, mas era muito boa ali. Você tinha o Neville, você tinha o Sami Zayn, você tinha o Kevin Owens, você tinha o Cesaro. E foi uma geração que marcou ali história, foi talvez a que mais deu impacto, né? Porque teve outros caras muito talentosos, o próprio Seth Rollins, primeiro campeão da NXT lá, talentoso pra caramba. O próprio Bo Dallas, que depois viria a ser um jobber. O Big E também, mas ali geração mesmo foi a partir de Sami Zayn, Neville, Cesaro, Kevin Owens e depois o Finn Balor, né? Então ele pega depois aí pra assumir o NXT, um NXT que perdeu ali o Sami Zayn, perdeu o Neville, perdeu o Cesaro e perdeu o Kevin Owens, né? Perdeu assim entre aspas, né? Foi pro main roster. Então ele tinha que assumir aquela responsabilidade. Foi um período onde também surgiu nomes como o Samoa Joe, que deu uma grande ajudada nesse período, né? Só que o Finn Balor ali passou o trator em cima do Joe, né? Digamos assim, durante alguns momentos. Chegou a perder o título pro próprio Samoa Joe depois, de uma forma até um tanto estranha, numa live event. Mas ali, nos takeovers ele vencia.
E desde essa época já de rivalidade com o Samoa Joe, se você for notar bem, já nasciam algumas críticas em cima do Finn Balor, porque o Finn Balor muitas vezes ali era carregado, o Finn Balor muitas vezes não era o melhor da luta e perdia mesmo assim. E aí passou aí uma geração de Joe, Nakamura, Bobby Roode, uma geração que, assim, tinha um hype muito grande. O pessoal do NXT viu uma época ali de euforia histórica. Só que eram nomes assim que, se você for comparar com a da geração anterior, de Zayn, Owens, Neville, e como eu já citei, e até a que veio depois, ali a partir de Drew em diante, Adam Cole, Johnny Gargano, Matt Riddle e tal, cara, foi assim uma geração bem abaixo dessas outras opções, né? Bem abaixo mesmo. E o Finn Balor meio que iniciou essa geração que, pra mim, eu considero a geração mais fraca do NXT. Tanto que, se você for ver bem, daqueles lá que participaram, né, até o próprio Ty Dillinger, que não chegou a ser campeão, eles viraram o que depois, né? O próprio main roster, né? Porque o Kevin Owens teve esses momentos grandes no main roster. O Sami Zayn, o problema foi mais lesão mesmo, logo na estreia, mas tinha planos bons pra eles. O Neville foi bem investido na divisão Cruiserweight até durante um tempo. O próprio Cesaro também na divisão de duplas foi um sucesso. Então, ok, muitos desses poderiam ser mais do que foram no main roster, mas teve um fracasso assim, igual foi a geração ali que teve o Finn Balor, que agora tem que voltar pro próprio NXT porque no main roster teve dificuldades. O Bobby Roode também virou um status ali de tag, e em alguns momentos parecia até que poderia ser o Jobber, talvez ali, só pelo nome dele fora da WWE, que bloqueou essa possibilidade. O próprio Nakamura, status que veio depois do que virou também, bem abaixo do que se tinha no NXT. E o Samoa Joe também, que empolgou bastante. Eu até diria que foi o melhorzinho aí, mas infelizmente também não teve nenhum grande push, nenhum grande título, né? Foi lá o americano mesmo. Então, o Finn Balor voltando para o NXT, realmente ele tinha que voltar. Eu defendia isso desde o começo. Primeiro porque ele nunca quis sair da NXT, ele sempre entendeu mesmo que na NXT ele era uma coisa e no main roster poderia ser completamente outra coisa, e foi o que de fato rolou, né? E aí então ele de volta, com certeza ele se sente feliz, ele já deu declarações que está feliz, que está contente, mas minha questão é, tipo, e agora? Ele volta com qual status? Ele realmente tem status hoje para ser um cara ali novamente campeão do NXT? Eu acho que inevitavelmente ele vai reconquistar esse título, mas será que já pra agora, sabe? Será que ele tem um hype agora pra chegar e bater de frente com esses caras que já estão lá? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Em termos técnicos, pra mim ele tá abaixo de Keith Lee, de Djokovic, de Matt Riddle, de Tommaso, de Johnny Gargano, de Adam Cole, de Pete Dunne, de Kyle O'Reilly, de Bobby Fish, de Roderick Strong, de Velvet Dream. E olha, dá pra listar muitos aí que estão na frente do Finn Balor tecnicamente falando. E eu não tô dizendo que o Finn Balor é ruim, o Finn Balor é bom lutador. Óbvio, o moveset dele é a sequência de dropkicks, mas dropkick tem várias variações também, então não é fácil também. Eu, por exemplo, gosto mais de assistir lutas do Finn Balor do que do Nakamura, por exemplo. E muita gente diz que o Nakamura é melhor que ele, talvez até seja, mas eu prefiro ver lutas do Finn Balor, eu me entretenho mais. Só que ainda assim, cara, eu acho ele bem abaixo de todos esses nomes que eu citei. E aí vem, óbvio, o fator personagem, o fator popularidade. O cara ali, quando voltar a se pintar, também pode voltar a vender bastante. Então, nesse aspecto, acho que o Finn Balor ainda vai ser um investimento que o NXT vai fazer para, quem sabe, atrair esse tipo de benefício, né? Então, pelo menos ali no mid-card, podemos dizer assim, do NXT, na disputa do título norte-americano, por exemplo, ou futuramente, quem sabe, fazendo dupla com alguém, embora eu já acho que é mais difícil, acho que isso não vai rolar. Aí eu acho que o Finn Balor se encaixa. Tem também ainda a questão de que nem todo mundo que tá na NXT hoje vai ficar lá pra sempre. Eu acho que vão segurar por mais tempo, como agora é uma terceira brand, vão segurar por mais tempo, sabe? Não vai simplesmente assim em janeiro, a Undisputed Era toda, o Tommaso, o Gargano já pro main roster. Não acredito nisso não. Acho que agora o Triple H vai falar, ó, agora você me deu uma brand, Vince, deixa eu comandar ela aqui e deixa eu ficar com meus lutadores por mais tempo, porque como que eu vou depois manter ela, sabe? Quem que vai repor? Mas, eventualmente, ele um Ciampa indo pro main roster, aí você tem um Finn Balor, talvez ele pra tentar pegar o posto dele. E aí, óbvio, o nível abaixa um pouco, mas aí até é compreensível, né? Ou poderiam utilizar uma contratação, mas como hoje a WWE ali na NXT trabalha com audiência, nem sempre uma contratação
vai ali conseguir substituir os nomes que já estão lá, né? Você pega ali, sei lá, quem poderia contratar para o NXT ali, pensando agora, assim, alguém que nunca esteve na WWE. Poderia ser, por exemplo, tô tentando pensar em algum nome que nunca esteve na WWE hoje e talvez desse para entrar nela, que a maioria já tá bem empregado hoje em dia, né? Então, não sei quem que poderia encaixar ali de vez. Talvez lá o Matthew Scurrs, eu não sei pronunciar o nome dele lá, vamos supor, contrata ele. Você acha que ele vai, por exemplo, gerar a mesma audiência que hoje um Tommaso gera? Vai demorar um pouquinho para ele construir isso, nem todo mundo conhece ele, né? Ele não tem uma fanbase enorme, tá ligado? Agora, você traz o Finn Balor de volta, você já tem essa fanbase ali, então o pessoal já conhece, ele já tem toda uma construção na NXT, então já pula algumas etapas que outro cara que seria uma contratação teria que passar por elas, né? Minha resposta é não, Finn Balor hoje não tem nível ali, nem moral para estar no topo do NXT. Mas ao sair alguns nomes aí, inevitavelmente ele vai ter que ser ali um dos principais mesmo. Mas por enquanto eu manteria ele ali no mid-cardzinho ali, na disputa de outras coisas sem envolver título, e depois, quem sabe, ganhando um título norte-americano que ele nunca venceu, até porque nem existia no tempo que ele era do NXT, né? Mas ir bater de frente já com Gargano, com Ciampa, com Adam Cole, só se for para ser um desafiante que seja derrotado. Se for para ser um cara que já recupera o título aí e meio que enterra, entre aspas, esses caras, ofusca esses caras, eu acho aí que vai ser um erro, mas veremos, né? Comentem o que vocês pensam a respeito e se quiserem ver ali a análise geral de todo o NXT aí, não percam, claro, o vídeo do Jean.